Gente, o que é exatamente um funil de venda? O funil de venda, ele representa a jornada do seu cliente ideal. Por que ele chama de funil? Imagine que tem 100 pessoas que poderiam estar interessadas no seu serviço, certo? Dessas 100 pessoas, 70 ou 50 de fato estão interessados no seu serviço. Dessas 50 pessoas, 30 entram em contato com você e aí 10 pessoas contratam mesmo o seu serviço. Você está entendendo que essa jornada tem a forma de um funil? E vamos ver por que é importante definir o funil de venda para a sua estratégia de marketing digital. É importante porque a abordagem que você vai ter com as pessoas, com o seu cliente, digamos, ideal, vai depender de onde ele se encontra no funil de venda. Então, não é que o cliente mais ou menos ideal, dependendo do fato que ele está comprando ou não de você nesse momento. A compra depende de outros fatores, depende do fato que ele está ou não no micro momento de compra, ou seja, no momento em que ele precisa o seu serviço para já. Por que os KPIs são diferentes? Primeiramente, KPI é indicador de performance e nesse vídeo aqui você vai ver exatamente o que são e como é que são definidos. Mas vamos lá. Para as pessoas que estão no topo do funil, não adianta fazer uma estratégia voltada à venda, porque elas talvez estejam interessadas no que você oferece, mas estão na fase que a gente chama de conhecimento. Então, o KPI principal não pode ser o número de vendas, o retorno sobre o investimento, mas o alcance. Quantas pessoas, né, que representam o seu cliente ideal, você consegue alcançar, tá? Então, uma estratégia, por exemplo, de redes sociais ou de blog, identifica quantas pessoas você consegue alcançar com o conteúdo, por exemplo, que você vai postar. Na fase seguinte, essas pessoas entram na fase de avaliação, ou seja, elas estão um pouquinho mais perto, né, do micro momento de compra, mas ainda não estão naquele momento. Nessa fase, o KPI já, por exemplo, poderia ser um KPI de engajamento. Por exemplo, se você posta conteúdos nas suas redes sociais, um KPI interessante pode ser quantas pessoas compartilham o seu conteúdo nos perfis deles e tal. Isso vale também para o blog, claramente. Claro, tem outros KPIs interessantes, como like, como comentários, mas o mais importante mesmo é compartilhamento. Isso significa que o seu conteúdo é importante, o seu conteúdo é relevante. Dessas pessoas passa mais um pouquinho de tempo, né? E essas pessoas vão para a próxima fase, a fase de decisão. Claramente, essas pessoas que vão na fase de decisão são um número inferior ao número de pessoas que estão na fase de avaliação, certo? Mas aí, nessa fase de decisão, elas estão mesmo no micro momento de compra e aí sim que você pode fazer uma estratégia mais voltada à venda e é assim que o seu KPI pode ser o número de conversões, pode ser o número de vendas, o faturamento, o retorno sobre o investimento. Deu para entender? Então, não é que a pessoa que entrou em contato com você e que não comprou de você significamente necessariamente que não é o seu cliente ideal. Talvez ele esteja simplesmente lá no topo do funil, ele precisa ainda fazer essa jornada. Isso é muito importante, até porque se a gente fizer estratégia de marketing digital para o topo ou para o meio do funil, a gente não pode esperar um retorno em compras e faturamento imediato, né? Por isso que a gente fala de estratégia e não fala de tática, ou seja, longo prazo e não curto prazo. Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Deixa um comentário aqui embaixo. Só não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. E se você tiver algum assunto que você acha que seria bom abordar, alguma dúvida de marketing digital, deixa um comentário aqui embaixo. A gente vai abordar com certeza. Até a próxima. Tchau!